Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um projeto live que na tarde de hoje recebe o professor Dr. Flávio Pedron. O professor Flávio é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto da PUC Minas, professor titular do IBMEC, membro do IBDP, do ABDPRO e da ANEP. Mais um autor consagrado com diversos livros e artigos publicados, vai nos brindar hoje com considerações sobre a teoria geral do processo. Tenho certeza que teremos hoje mais uma live produtiva. Vou sempre aguardando aqui, dando 2 minutinhos para vocês ingressarem na live para que a gente possa receber com muito carinho o convidado de hoje. Olá Bruno, olá Jairo, pronto, nosso convidado já chegou. Vamos lá. Olá, Marcelo. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Lhe ouço bem, mas a gente ainda não divide tela aqui na live, creio que por causa da conexão. Bom, vamos ver se ela estabiliza. Eu estou vendo minha imagem ainda congelada. Minha tela aqui já está dividida, mas a imagem está meio congelada. Os deuses da conexão vão nos favorecer hoje. Vou lhe mandar o convite novamente, meu amigo. Grande mestre Daniel, um Ó, gigante do grande processo, Daniel. um gigante do processo prestigiando nossa live. Que honra. A casa é sua, Daniel. Sempre bem-vindo. Nosso amigo Bacloud também. Pronto. Você consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir bem. Joia. Vou pedir ao pessoal que já nos acompanha aqui na live, enquanto a gente tenta estabelecer a conexão, vou pedir um feedback de vocês que nos acompanham. Vocês conseguem ouvir o professor Flávio? Não. Estamos com dificuldade de estabelecer a conexão. Acho que o mesmo aconteceu com a live do Beck, não foi, Beck? Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá. Agora. Ah, acho que agora vai. Que bom. Agora eu já consigo lhe ver, acho que a conexão melhorou um pouquinho. Eu vou desabilitar os comentários, Flávio, para ver se a gente consegue melhorar, tá bom? A qualidade do Perfeito. sinal. Vamos ver se assim a gente consegue uma transmissão mais estável. Eu acho que a minha operadora de internet ela não me ajuda muito, não. Eu fiz até a tentativa de alternar entre a Wi-Fi e o 4G para ver se o 4G estava um pouco melhor, mas acho que também não está ajudando muito, não. Ontem você promoveu uma live com o nosso amigo Bacloud, não foi? Isso, E aí eu acompanhei. Teve um pouquinho de estabilidade no início, depois vocês acho que conseguiram tocar bem a live. exato, exatamente. Ela conseguiu ir um levezinho de lei, mas tiramos de letra. Tá. Ó, eu consigo te ver, mas a imagem não tá, ainda está congelada. Não, mas acho que a gente consegue pelo menos conversar a partir disso. Deixa eu perguntar aqui ao pessoal. Meus amigos, vocês que nos acompanham aqui pela live, vocês conseguem ouvir bem o professor Flávio? Porque se vocês estiverem ouvindo bem,
ainda que com a imagem congelada, a gente consegue prosseguir. Então, eu queria que vocês me dessem esse feedback aí. Vocês conseguem ouvir bem o professor Flávio? Pronto, o Mazola está me dizendo aqui que a imagem está congelada, mas vocês conseguem ouvir bem. Tudo bem. Então, vamos tocar a nossa live, amigo. Exatamente, porque o Instagram é cruel. Eu descobri ontem na live do Backlog que quando dá o tempo, ele corta na alta. É verdade. Bom, eu queria lhe agradecer já no início da nossa transmissão, porque sempre afirmo que esse é um projeto que só se realiza pela generosidade dos amigos. Eu sei que você está com a agenda também muito corrida, e desde já lhe agradeço pela generosidade de ceder um pouquinho do seu tempo para prestar informações críticas e atualizadas a todo mundo que nos acompanha nesse projeto live. Então, queria registrar aqui já no início o meu agradecimento. Eu dizia um pouquinho antes de você ingressar na live, falava da tua titulação. Você é doutor e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor adjunto da PUC Minas, é professor do IBMEC, é membro do IBDP, da BDPRO, da ANEP, é um autor já consagrado, um pesquisador nato, com diversos livros publicados, dentre eles, o que me parece ser o mais recente, talvez, que é o livro de Teoria Geral do Processo, né? Um livro que você escreve com Alexandre Bahia e com o nosso querido Gerley Nunes. Exato. Eu sou também professor de um programa de mestrado aí na Bahia, em Guanambi. Guanambi. Exatamente. Para nossa honra. Desde 2015, né, eu faço parte do corpo permanente desse PPGD, com muita alegria, tem produzido aqui pesquisas muito interessantes. Ó, como a tua imagem está congelada, eu vou aproveitar para mostrar daqui mesmo a sua publicação mais recente. Está aqui o livro do professor, ó, para ver direitinho, do professor Flávio, escrito a 6 mãos. Exato. Não é? Escrito a 6 mãos, com o Gerley, com o Alexandre Bahia, um grande livro de TGP, seguramente um dos melhores livros que temos no país sobre a matéria. Eu queria aproveitar para fazer logo uma provocação, informando a quem nos acompanha, quem chegou agora, que a live ficará disponível no meu Instagram por 24 horas. Então, se você não puder acompanhar até o final, se chegou depois, não se preocupa, porque você tem 24 horas para conferir o vídeo na íntegra. E ainda, a live é conduzida no formato de entrevista para que o convidado tenha mais tempo, né? Para que ele possa expor por mais tempo as suas ideias. Eu costumo fazer aqui 7, 8 provocações, mas o espaço é do convidado. E eu queria começar, meu amigo, lhe fazendo já uma primeira provocação, considerando, né, a expertise que você tem no campo da filosofia, da hermenêutica e da seara processual. Qual é a importância do paradigma filosófico para que a gente possa compreender melhor o fenômeno jurídico e, inserido nesse fenômeno, a área processual civil? Olha, Marcelo, adorei, né, essa provocação. Acho que a gente já começa com um pontapé muito bem dado. Eu acho, né, e ao longo da minha trajetória de produção acadêmica, de vez em quando eu recebo algumas críticas de colegas, principalmente da PUC Minas, né, que falam do programa, né, da linha de processo da PUC, que às vezes eu levo mais a sério a filosofia que o processo. E na realidade não é isso, né? Ou seja, a filosofia ela é a base. Ela é a base de toda a reflexão e ela é o arcabouço que vai nos permitir uma crítica da teoria do processo. E isso é um elemento fundamental, né? Quer dizer, a filosofia ela é o estupim para uma crítica da teoria do direito, que por sua vez representa a crítica da teoria do processo. Ou seja, a teoria do processo, quanto inserida no grande grupo da teoria do direito, ela não pode ser, em maneira alguma, afilosófica ou meramente técnica. Eu acho que esse foi o grande problema, principalmente da teoria geral do processo, ao longo de algumas décadas na tradição brasileira. O processo foi visto como um instituto de mera técnica e, por isso, dominado por uma dogmática, sem que a gente pudesse, com exatidão, perceber o conteúdo
crítico reflexivo, seja de uma teoria do direito na sua vertente mais ampla, uma sociologia do processo, uma hermenêutica, uma teoria da história do processo, inclusive, que às vezes nos é muito relegada, né, e para que a gente possa fazer essa perspectiva transformadora. É fundamental pensar a filosofia, senão a gente perde o alicerce crítico, né? E mais, eu diria, há um movimento dentro da filosofia que é um movimento de extrema importância, que é exatamente a virada linguística. Quer a gente pense esse movimento a partir de uma virada pragmático-linguística com Wittgenstein, quer a gente pense esse movimento a partir de uma perspectiva hermenêutica, a partir de Heidegger, Gadamer, isso tem que vir para o processo. Né? Por quê? Porque, acima de tudo, esse movimento linguístico, seja nas duas vertentes, vem para a teoria do direito como uma crítica ao positivismo jurídico. E um positivismo jurídico que, de certa maneira, arraigou muito tempo a tradição da teoria do direito e da teoria do processo brasileira. Então, quer dizer, se a gente se aparta, e aí você me desculpa, eu falo sempre com meus alunos que eu não consigo produzir teoria do direito apartado dos meus marcos teóricos, então eu sempre deixo muito bem claro para o meu interlocutor que eu sou dworkiniano, né? E como todo dworkiniano, para seguir aqui a penúltima obra do professor Ronald Dworkin, o seu Justiça pro Ouriços, a gente tem que trabalhar com a tese da unidade do valor. Então, direito, economia, política, está fazendo parte de uma discussão que tem que se dar em conjunto. Aquela ideia da tradição positivista de vamos deixar nas caixinhas e só discutir direito, só discutir política, só discutir economia, isso está superado. Né? E é a virada linguística, mais uma vez, do qual Dworkin assume isso para a teoria do direito, que vai fazer com que esse pensamento tradicional, essa dogmática tradicional, ela entre em decadência. Então, quer dizer, eles abriram as portas para um trabalho que a gente só tenta concretizar e densificar na realidade nossa do Brasil. O manual ele tem essa preocupação. Quer dizer, ele não é um manual único exclusivamente de dogmática. Até porque eu, Alexandre de Herle, a gente nunca abdicou exatamente dessa possibilidade de fazer uma reflexão filosófica. É um traço, eu acho que muito característico do trabalho de todos os três autores. Né? Sua, do Alexandre, do de Herle, o diálogo da filosofia, do direito, da teoria geral do processo, com os aspectos mais práticos e técnicos, inclusive da matéria. Mas você sabe que, na realidade, e a gente não pode deixar de pagar tributo para quem começou isso, porque, de certa maneira, Dierle, Alexandre e eu, nós temos a mesma herança, digamos assim, crítico-jurídica, que é o professor Marcelo Catoni, que foi orientador de nós três e que, seguindo também os passos do professor Menelik de Carvalho Neto, incutiu na gente a capacidade de fazer essas reflexões sempre a partir dessa dupla face, direito e filosofia, sociologia e direito e por aí vai. Né? O professor Marcelo Catoni ele tem uma habilidade para transitar por todos esses universos, que é uma coisa que até hoje ainda me surpreende. Amigo, deixa eu lhe fazer uma segunda provocação, na linha do que você já está expondo. Você acha que a dogmática viabiliza o diálogo do passado com a contemporaneidade, talvez pela tradição? Aqui a gente não tem talvez o embate do Gadamer, do Heidegger com Bethe, por exemplo? Eu acho que a sua fala, Marcelo, ela é muito precisa, né, e não deixa de ser algo que eu tento construir no segundo capítulo que eu trago na minha tese, mas que eu também reproduzo em parte no próprio manual. Logo que a gente abre, logo depois da apresentação, a gente entra numa discussão sobre teoria da história, né, para situar um pouco as discussões que nós vamos levar adiante e realmente, né, a gente pode afirmar, a dogmática ela é fundamental para poder fazer, como diria, né, o Kozelek aqui, esse passado presente e ao mesmo tempo manter um certo horizonte de expectativas acerca do nosso futuro.
né? Isso dentro do universo da discussão que o direito está se desempenhando. Então, em razão disso, a dogmática ela não é descartável, ao contrário, ela é fundamental. Não dá para pensar a teoria do direito apartada de um elemento dogmático, não dá para pensar que há um elemento de instrumentalização do direito, mas o direito não pode ser só isso, né? Então a gente tem que trabalhar com as duas vertentes. Eu sou professor, né, de direito processual civil, enquanto conteúdo dogmático, e eu não posso, por exemplo, abrir mão de construir esse conhecimento dogmático com os meus alunos e capacitá-los para uma dimensão técnica, mas, digamos assim, né, assumir uma perspectiva acrítica seria algo extremamente leviano e contra toda a tradição que eu venho tentando construir junto com esses meus dois irmãos. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma nova provocação, meu amigo. Indo agora para a teoria geral do processo, né, tema do teu mais novo livro, né, publicado aí em coautoria com esses dois outros grandes processualistas. Você acha que o conceito deve articular, nesse caso, redes semânticas, considerando aí a experiência histórica? Bom, pelo segundo capítulo do seu livro, Teoria Geral do Processo, eu vejo que vocês têm essa preocupação de promover o resgate da historicidade, inclusive para apontar pelo menos 5 subdivisões que são anteriores ao Oscar von Bülow. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né? Porque o conceito não surge do nada, né? Ele é condensado, mas ele considera também a nossa evolução histórica. Ele é imutável, mas ele considera todo um apanhado histórico. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, da influência da historicidade na teoria geral do processo, no que toca agora especificamente ao conceito de jurisdição. Tá, perfeito. Bom, vamos de uma parte anterior e aí eu chego na discussão acerca da atividade jurisdicional. A teoria da história ela é fundamental para que a gente possa perceber que, ao contrário da tradição do positivismo jurídico novamente, os conceitos jurídicos não são formados pelo vácuo. Então há uma dimensão, né, há um horizonte histórico que fixa esse sentido e que, principalmente, uma tradição, a partir de uma teoria dogmática, ela ressemantiza conceitos, buscando exatamente utilizá-los como mecanismos de resolução de problemas. Ou seja, mesmo Bülow, quando ele vai desenvolver a teoria do processo como relação jurídica, ele está tentando resolver um problema concreto. O grande problema é que a gente só pode compreender o cenário, o local de fala, né, eu prefiro muito mais a expressão horizonte aqui, hermenêutico, em que essa teoria está sendo construída, se a gente puder perceber o que está nesse entorno e quais são os problemas a que ela pretende resolver. Ontem não, hoje, acho que hoje meu dia foi tão atribulado que eu já estou fazendo confusão. Hoje mesmo, eu estava lecionando Teoria Geral do Processo para os alunos do IBMEC e começando a falar acerca das teorias do processo no seu plural, começando da perspectiva do Pottier, da teoria como contrato, e sempre explicando para os meninos e dizendo o seguinte, gente, a gente tem que se pôr no horizonte do autor e não transportar o autor para o nosso horizonte. Claro. A gente tem que entender qual é o instrumental teórico que Pottier tem nas mãos, quando no final do século XVIII, início do século XIX, ele está fazendo a construção teórica dele. Senão, a teoria realmente parece uma contribuição risível, mas ela tem um valor fundamental. E que esse valor fundamental ele não pode ser ignorado. Senão a gente vai começar a chacotear o autor e dizendo o seguinte, não, mas como que ele não viu isso? Não, mas espera, onde que ele estava? Né? Nos coloquemos no horizonte hermenêutico desse autor. Senão a gente vai estar promovendo críticas levianas. E por isso mesmo, essa dimensão histórica ela é tão fundamental para que a gente possa perceber a grandeza que a ciência do processo tenta fazer a partir do momento em que ela vai reivindicar a sua autonomia e que ela vai conseguir algo que, por exemplo, ontem, na live que eu fiz com o Beck falou algo muito sério. A ciência do processo ela tem assumido um grau de desenvolvimento e um grau de preocupação quase ímpar dentro da teoria do direito.
né? E isso é muito interessante. E é que eu brinquei, eu falei, Beck, ainda bem que é você que está falando. Porque muitas vezes meus alunos acham que é uma impressão de uma picuinha minha. Quando eu digo, olha como é que nós estamos importando elementos da filosofia para poder fazer uma crítica. Quer dizer, se você abre uma pesquisa séria, como que diversos PPGDs têm promovido, né, acerca do direito processual, e principalmente de uma matriz um pouco mais ampla de uma teoria do processo, a discussão filosófica ela não deixa de ficar permeada nesse contexto. Então isso é muito importante. Até porque, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque essa dimensão da historicidade, na nossa tradição, digamos, brasileira, ela é reduzida à ideia de que a história do direito, ou que a teoria da história, é simplesmente contar uma narrativa fática a partir de um sequenciamento. E a coisa é muito mais complexa, né? Porque aí é exatamente a escolha, e, como eu disse, né, tentar deixar bem explícito para o nosso leitor os nossos referenciais teóricos de uma figura como Koselleck. Ou seja, o discurso da teoria da história não pode ser apartado de que nós estamos lidando com um conceito político. Então, processo, jurisdição, ação, são conceitos que trazem uma carga política muito forte e que fazem parte de uma agenda política de um determinado cenário. E apartar isso seria necessariamente muito leviano e muito perigoso do ponto de vista de apartar uma possibilidade de reflexão crítica. Né? Tem uma frase sua, me permita chamá-lo assim, tem uma frase sua, meu querido amigo professor. Não, meu caro, pelo amor de Deus, senhor ou qualquer coisa, não. Né? Tem uma frase sua que eu acho, quer dizer, de vocês, que eu acho que bem resume essa sua preocupação, a de que o contexto é elemento fundamental para a temporalidade do conceito. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, o leitor ele pode pensar o seguinte, poxa, mas por que eles estão gastando tanto tempo para dar o conceito? Porque exatamente esse horizonte ele precisa ser construído. Esse horizonte precisa ser construído. Durante o período de feriado, eu estava fazendo uma reunião remota de orientação com um mestrando, onde exatamente eu estava tentando explicar para ele que eu estava procedendo mais ou menos, bom, a geração talvez sua, Marcelo, você é mais novo do que eu, não conheça a sequência de filmes do Karate Kid, mas eu brincava com ele, eu falava, eu estava sendo o Sr. Miyagi. O original. Com o Sr. Miyagi ali. Eu estava brincando com esse orientando. Que eu estava brincando com ele, eu falando, tá vendo? Eu estou te fazendo pintar a cerca e encerar o carro. Depois eu vou te ensinar a dar golpe. Ou seja, primeiro a gente precisa entender aonde que o seu problema, o problema da sua pesquisa, da sua dissertação, ele vai entrar. Não é simplesmente de eu virar e dizer, olha, isto é, 2 pontos. Pega o livro do fulano que ele vai te contar. Não, você tem que entender primeiro quem é o fulano que está formando esse conceito, para que ele possa vir a fazer sentido. No caso, fulano, era uma discussão acerca de acesso à justiça, e aí a gente estava discutindo o contexto de formação da pesquisa do Mauro Capelletti. Quer dizer, o Capelletti não produziu a obra com Bayangaf sem um contexto extremamente importante, e novamente, sem uma agenda política que é, por exemplo, muito bem denunciada pelo professor D.L. Nunes na tese dele. Lá em Capelletti você tem também todo o movimento de Firenze para demonstrar, né, exatamente, as implicações da falta de celeridade, do excesso da burocracia, da morosidade. Perfeito. Vocês noticiam isso muito bem, muito claramente no livro de Teoria Geral do Processo. Também por isso estão de parabéns. Eu queria lhe fazer uma outra provocação, Sr. Miyagi. Sim. O positivismo, por diversas razões, me parece já caminhar em rota de colisão para a produção democrática do direito, no que toca à decisão judicial. Há críticas de diversos setores da academia nesse sentido, de que a postura positivista talvez não seja a mais adequada para a produção de um resultado democrático. O que você pensa sobre isso? E destacando aqui, quais seriam, na sua opinião, eventuais entraves ou descompassos do positivismo com o novo Código de Processo Civil? Se você concorda que há incompatibilidades, quais seriam as saídas? Tá, excelente.
Primeiro, vamos voltar ao contexto histórico para a gente perceber o seguinte. O positivismo ele teve um papel extremamente importante. Ou seja, a partir do movimento das revoluções burguesas, o positivismo é peça fundamental para que na contingência histórica o direito se afirme como ciência. Acho que Luhmann é preciso na sua obra O Direito da Sociedade, e principalmente num texto que ele escreveu numa obra coletiva coordenado pelo Zegrebest acerca da Constituição como aquisição evolutiva, para poder demonstrar que o papel do positivismo foi a superação daquilo que a gente costuma chamar de justnaturalismo. Quer dizer, os justnaturalismos são vários, ele é um movimento muito maior, mas o positivismo percebeu a necessidade de ruptura paradigmática do justnaturalismo, principalmente quando a gente trazia um conteúdo normativo que impedia o próprio desenvolvimento do direito no que concerne como ciência própria. O grande problema do positivismo é que ele adota, eu acho que isso não é um erro de cálculo. Por isso mesmo eu costumo dizer que o positivismo escolhe ser míope. Ele sabe que ele tem um problema de visão, mas ele opta por tirar as lentes para, consequentemente, centrar-se sobre o seu objeto. Em algum momento, historicamente, isso é importante, mas a forma de tratar o conteúdo da norma jurídica a partir de uma redução a um sistema de regras vai trazer sérios problemas. E aí eu diria que a decadência do positivismo, historicamente, ela vai se fazer a partir de todo um movimento que ganha contorno cada vez mais forte a partir da década de 70, quando a gente entra na discussão do papel dos princípios jurídicos. Ou seja, os princípios jurídicos são o calcanhar de Aquiles. Não é à toa que é isso que o Dworkin vai usar para infernizar a vida do Hart, quase todo o resto da vida do Hart, para dizer, olha, mas isso aqui não está resolvido, isso aqui não está resolvido. E como é que nós vamos lidar com isso daqui? E aí, eu diria que é o seguinte, não é o Código de Processo Civil que marca aqui a necessidade de sepultarmos, em face de uma ordem democrática, o positivismo, mas é antes a Constituição de 88. Constituição, perfeito. Sim, a Constituição de 88 ela é um marco fundamental, até porque, para nós, ela consagra aqui a incorporação dos princípios processuais como direitos fundamentais processuais. E essa dimensão é uma dimensão que não pode ser subvalorizada. E que, aliás, quando a gente faz essa transferência, aquilo que, digamos, as 15 primeiras normas do Código de Processo Civil de 2015 chama de normas fundamentais, são normas constitucionais, como o próprio artigo 1º deflagra. E é aí a grande possibilidade da gente pensar realmente uma teoria geral do processo. Havia uma discussão, eu acho que essa discussão ainda há, principalmente por parte dos processualistas penais, no sentido de que a teoria geral do processo ela é parcial. Ou seja, ela é muito mais uma teoria geral do processo civil do que do processo como um todo. E a gente tem uma preocupação muito grande em tentar traçar um caminho diferente, exatamente para dizer que a partir dessa construção, desse modelo constitucional de processo, trazido pela Constituição de 88, a teoria geral do processo ela pode ser reconstruída a partir de um horizonte principiológico. E por isso que o capítulo sobre princípios processuais é um capítulo tão longo, para tentar levar a coisa a partir de múltiplos pontos de vista. Seria aqui a ideia de que é uma teoria geral do processo adequado a qualquer tipo de ciência que se queira democrática. E aí é o problema. Será que a gente pode abrir mão do pressuposto democrático? Será que eu posso deixar a democracia ser entendida como apenas uma adjetivação do conceito de Estado, do conceito de direito? Eu cresci num ambiente universitário, na graduação, onde havia um professor titular aqui em Minas que exatamente dizia isso. Ele dizia, gente, eu não sei para que vocês discutem tanto sobre democracia. Se a gente fizer um apanhado estatístico, a experiência brasileira é muito mais autoritária do que democrática. Quer dizer, por que vocês não aceitam? Por que vocês não se conformam que dá para pensar o direito e o Estado para além do elemento democrático? E, de certa maneira, me incomodava muito essa fala.
Ou seja, eu passei a tentar incorporar sempre uma tentativa de réplica a esse professor, dizendo o seguinte: não dá para apartar, não dá para abrir mão de um pressuposto democrático. Isso não é apenas um adjetivo, né? Isso é um elemento constitutivo do próprio conceito de direito e de Estado. E aí, dentro desse fenômeno, é que surge para nós o grande desafio, né, de pensar, então, a partir da forma adequada de lidar com os princípios, como é que eu posso combater o positivismo jurídico, porque ele ainda é um movimento que, eu concordo, Marcelo, quando você diz, olha, ele está caminhando para o seu fim, mas ele ainda é uma zona de conforto muito grande para diversos profissionais. O positivismo jurídico, ele funciona dentro dessa zona de conforto. De uma maneira muito simples. Imagina que a gente pode dizer, o que você pode fazer, e aí a fala não é minha, né? A fala é, por exemplo, de Duranton, lá na abertura do Tratado de Direito Civil dele, na formação da Escola da Exegese. Quer dizer, antigamente, para eu poder falar de contraditório, eu teria, né, isso é o Duranton falando, por exemplo, de uma figura como o direito de propriedade no Código Napoleônico. Ele dizia, não, antes eu tinha que voltar uma discussão lá em Roma e trazer essa discussão a partir de diversas experiências e direitos comparados, e agora eu posso abrir o Código Napoleônico e dizer, olha, meu filho, o direito de propriedade é isso daqui porque está no artigo tal. E o artigo diz isso. Né? Eu poderia reduzir uma discussão tão complexa quanto a discussão do contraditório a dizer, não, olha, leia o artigo 9º, 10 e 11 do Código de Processo Civil, leia o artigo 5º da Constituição em seu inciso, e aí resumimos o contraditório. Mas exatamente o CPC, de uma maneira extremamente interessante, eu acho que nós podemos e devemos lê-lo, e não só ele, como todo o ordenamento jurídico, a partir dessa base principal lógica. Ela vai ser o nosso referencial para continuarmos esse processo de degradação e de substituição, ou de ruptura, se a gente quiser pensar, com relação à tradição do positivismo jurídico. O grande problema é que quando a gente perde a tradição do positivismo jurídico e a gente abraça esse novo paradigma, ele vai exigir de nós alguns esforços argumentativos. Porque nós estamos num momento ainda de reconstrução. Ano passado, trabalhando, né, acerca das teorias do processo mesmo, em um semestre anterior, na PUC, uma aluna virou e falou o seguinte, mas professor, você já falou umas 8 teorias do processo. Quando é que isso vai acabar? Quer dizer, isso está acabando agora? Né? Esta é a derradeira teoria do processo? E eu falei com ela, espero que não. Né? Espero que não. Ou seja, eu espero que a gente continue produzindo ciência. E produzir ciência é exatamente continuar identificando falhas e desenvolvendo novas teorias. Se a gente chegar na conclusão... Oi? Aí para de produzir, né? Exato, a ciência morre. Com certeza. Aí você desnatura o que é o direito, né? Conhecimento dialético, sempre informação. É melhor fazer. Exato. Né? Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma outra provocação, amigo. Mas já seguindo aí uma das suas matrizes teóricas, já declinada daqui do Ronald Dworkin. Você considera aí, por essa matriz hermenêutica teórica, direito como integridade, que os princípios evocados frequentemente no Código de Processo Civil, sobretudo no capítulo das normas fundamentais, eles, nessa perspectiva, reduzem a margem de discricionariedade judicial ao invés de ampliá-la? Olha só, eu acho, Marcelo, que tudo depende, né, e a sua pergunta ela é muito, muito, muito bem feita pelo seguinte sentido. Né, depende de qual é a matriz que nós estamos usando para falar sobre o conceito de princípios. Isso. Por exemplo, o Manuel Atienza, professor espanhol, ele identifica que o discurso contemporâneo de princípios, ele consegue encontrar quase 18 conceitos diferentes para trabalhar com princípios. Então, por isso mesmo, a gente precisa sempre lançar quais são as nossas bases para definir como.
Se eu trabalhasse princípio a partir de um olhar como Robert Alexy, a resposta seria totalmente diferente. Mas como você me diz, partindo da pressuposição da teoria do direito como integridade, sim, né, os princípios não são fatores de abertura semântica, eles são fatores de fechamento. Eles são fatores que vão permitir que, a partir da sua aplicação correta, adequada, levada a sério, eu diria que nem só diminuir o espaço de discricionariedade ou até demonstrar a possibilidade de existência de uma teoria do direito ou de uma teoria da decisão sem esse espaço de discricionariedade. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio. Porque nós estamos tão acostumados a pensar uma teoria da decisão que conjugue a discricionariedade ou que naturalize a teoria da discricionariedade, que quando a gente retira ela, muita gente fica surpresa e diz assim, não, mas não pode, tem que ter a teoria da discricionariedade, tem que haver essa opção. E não é bem isso. Eu acho que talvez esse foi um dos pilares com que Dworkin vai criticar, e é a razão máxima para que o Dworkin vai criticar o positivismo jurídico como teoria antidemocrática, quando ele diz, é impossível que você diga que não há uma resposta certa, porque me parece absurdo um juiz que possa produzir uma sentença onde ele elenque 5 razões para prender e 5 razões para absolver alguém. Claro. Ou seja, isso não pode ser equivalente. Isso não pode ser uma decisão que foi feita a partir do jogo de uma moeda em que ele define no cara ou coroa se prende ou solta. A coisa tem que ser vista a partir de um conjunto de responsabilidades sociais e institucionais muito mais forte. E aí a teoria da integridade nos chama para essa responsabilidade institucional. Ou seja, ela não está entregando para o juiz a responsabilidade. E aí a ideia de redimensionamento do princípio do contraditório como algo muito superior a uma mera bilateralidade, ou seja, é um direito de co-construção do provimento, é um direito de influência, é um direito de uma construção do procedimento cooperada, é um elemento fundamental. Mais uma vez, volto à tese do meu irmão D.L. Nunes a respeito disso. Não dá para apartar o contraditório da cooperação e não dá para apartar os dois do próprio princípio democrático. O Diário esteve conosco na primeira temporada e fez uma exposição brilhante sobre vieses cognitivos, inteligência artificial aplicada ao direito. E me lembro que, no decorrer dessa live, nós comentamos a afinidade que temos nessas questões de cooperação, contraditório e produção democrática do direito. Uma afinidade que penso, partilho contigo também, meu amigo. Sim. Eu queria aproveitar aqui o tempo que nos resta para lhe fazer mais 2 provocações, porque, infelizmente, o Instagram com o tempo é implacável. Ele é cruel. Eu achei ontem que ele acendia uma luzinha, pelo menos fazia uma contagem regressiva, mas quando chega ele corta na alta. Me diga uma coisa, você acha que... Tem uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores. Qual é o marco teórico do pós-positivismo? Eu já posso, me permita aqui, há diversos marcos teóricos que podem ser adotados para o pós-positivismo, mas eu acho que uma coisa é importante ser dita. O pós-positivismo, pós aí é além, não é contra. Exato. Não se está negando a colaboração, a influência, o prestígio das correntes positivistas. Mas a gente precisa contextualizar o momento em que essas teorias foram concebidas, quais problemas elas se propuseram a resolver e tentar pegar dessa experiência histórica lições importantes para adaptá-las e resolver os problemas atuais. O pós-positivismo é além do positivismo, não é contra. E há várias escolas hoje pós-positivistas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente pode entender por pós-positivismo, ainda que você tenha que, para explicar isso, seguir uma linha teórica, uma escola. Tá. Eu acho o seguinte, eu, particularmente, eu acho que talvez a mente por detrás da ruptura com o positivismo jurídico,
Aliás, volto. A mente por detrás da ruptura do positivismo, como conteúdo filosófico, econômico, sociológico e etc., é aí Wittgenstein. Ou seja, quando Wittgenstein inaugura a dimensão da pragmática dentro da estrutura da linguagem, ele joga por terra toda a ideia de que a gente pode reduzir conceitos a meros fatos sociais. E que a dinâmica ela é muito mais rica do que exatamente a cristalização do conceito. É daqui que, por exemplo, Dworkin vai pegar, para lá no Império do Direito, chamar o positivismo de um convencionalismo, ou seja, de uma teoria que tenta reduzir algo a um mero elemento fático. E reduzir esse elemento fático à possibilidade de uma descoberta arqueológica radicada na intenção do legislador, em algum documento histórico perdido, como, sei lá, o Corpus Ius Civilis ou alguma coisa do gênero. O pós-positivismo ele vem a partir da perspectiva da dimensão pragmática da linguagem. Ou seja, é um conjunto de teorias que quer partir do pressuposto que o direito não é apenas um problema fático. Ou seja, que o direito é um problema teórico. Há uma divergência teórica e uma divergência mais funda acerca daquilo que nós estamos denominando por direito. Isso parece banal, mas na realidade é o que escapa à dimensão do positivismo enquanto grande tradição. E aí o próprio Dworkin vai dizer, há uma confusão dentro do terreno do pós-positivismo entre qual é, então, a leitura que nós vamos fazer de direito. Ou seja, há uma concorrência teórica em que cada uma está tentando apostar no que significa ler o direito à sua melhor luz. A teoria da análise econômica vai fazer essa tentativa, a teoria do direito como integridade vai fazer isso, a teoria que reduz princípios a um universo de valores como Robert Alex vai tentar fazer isso, a metódica de Friedrich Miller vai tentar fazer isso, e diversos outros autores, uma teoria da argumentação, como eu citei há pouco, Manuel Tienza e o Madeiro, vão tentar fazer isso, cada qual tentando problematizar qual é a função do direito, ou qual é o papel que se possa esperar do direito na sociedade contemporânea. E aí a gente precisa novamente voltar ao Koselleck. Né? Quer dizer, o que o direito pretende resolver? Quais são os problemas que estão sendo impostos ao direito e que esse direito pretende solucionar? E aí cada uma vai tentar explicar isso de uma forma diferente. Né? Novamente, a teoria da análise econômica vai trabalhar isso como uma ideia de maximização de riqueza, a teoria do direito como integridade vai tentar voltar essa discussão para ampliação de catálogos de iguais liberdades subjetivas ou de iguais direitos fundamentais. Outras teorias vão tentar preocupar com uma tentativa de resgate de uma unidade ética de uma sociedade. E aí as vertentes vão variar. No fim, eu costumo brincar, principalmente com os alunos da graduação, que significaria dizer hoje, né, que se você quer assistir a um filme, e você, Marcelo, sei lá, gosta de filmes de ficção científica ou de filmes de ação, você primeiro teria que dizer para o seu interlocutor o que é um bom filme de ficção científica, ou o que é um bom filme de ação. Quais são as hipóteses que sustentam esse requisito que norteia o bom filme de ficção para o mau filme de ficção? Né? Ou seja, aquela ficção científica xaropada de uma ficção científica absolutamente genial. Esse é o problema. Sem uma teoria da Constituição, você não compreende o que é uma Constituição. Sem uma teoria do direito, você não compreende o que é e para que serve. Sem a teoria do processo, o processo e a jurisdição não fazem sentido. Perfeito. E mais, não desgarramos o processo da jurisdição, o que é ainda mais perigoso e mais complicado. Voltando a uma pergunta anterior que você me fez, né? Quer dizer, há que se separar. E a tradição histórica do positivismo, muitas vezes, ao reduzir, como o professor Antônio do Passo Cabral, com genialidade, diz, a uma vertente hiperpublicista, acaba por diluir a teoria do processo numa teoria da jurisdição. Está na hora da gente fazer o serviço de retirada e de separação desses conceitos, mas sem adotar uma ruptura radical. Olha, o Pedrinho, presidente da ANET, nosso presidente, nos acompanha aqui. Sim. Está saudando. Grande Pedrinho, grande abraço.
Grande Pedrinho, grande presidente. Um abraço. Diga lá, Flavinho. Olha, eu tenho uma última provocação a lhe fazer, amigo, e queria que você, se possível, também fizesse ao final alguma indicação bibliográfica. Sim, claro. Qual seria aqui a contribuição, a colaboração da filosofia da linguagem na teoria geral do processo? Como é que você vê esse diálogo? A invasão da filosofia pela linguagem e qual seria a colaboração, a contribuição disto para a teoria geral do processo? Tá. Eu fui acusado, só para a gente se solidarizar, eu já ouvi as mesmas críticas que você ouviu. Mais hermenêutica e filosofia e menos processo. Não sei se essas duas fontes dialogam tão bem. Já ouvi as mesmas críticas, não entendo bem. E também por essa razão eu queria que você, ao final dessa live, com o brilhantismo que a conduziu até esse momento, destacasse aqui a interlocução da filosofia, da linguagem com a teoria geral do processo. Tá. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Eu diria o seguinte, e aí eu preciso voltar a Wittgenstein. Na realidade, eu entendo que a partir do momento que Wittgenstein é capaz de desenvolver uma teoria dos jogos de linguagem, ele é capaz de demonstrar para nós que o direito é um jogo de linguagem. Vou preferir usar a expressão jogo de linguagem para o direito do que, por exemplo, sistema, como um Lumaniano utilizaria. Até porque eu vou comungar da leitura, tanto Dworkin quanto Habermas farão do universo do direito, no sentido de que o direito ele transborda as condições de se estabelecer como sistema. Ou seja, o direito ele trabalha naquilo que a gente pode denominar como mundo da vida. E por isso mesmo ele é elemento constitutivo da nossa linguagem. É contingente, talvez poderia ter sido diferente, mas foi assim que as coisas assumiram, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos assistir nesse cenário que o direito, e aí a teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein, começa a demonstrar para nós a possibilidade de pensarmos a existência de normas jurídicas que não sejam regras, mas que também não sejam atribuídas a um elemento metafísico. Ou seja, eu leio Wittgenstein como um dos grandes críticos de uma teoria metafísica, até muito mais, porque, por exemplo, Karl Popper, por exemplo. O radicalismo da teoria Wittgenstein, com as investigações filosóficas, convida a gente a pensar um mundo para além da teoria metafísica. E eu radico toda a tradição do direito natural ainda a uma teoria metafísica. Seja a possibilidade de atribuir uma normatividade para algo que está além da gente. Seja uma divindade ou um conjunto de divindades, como o panteísmo greco-romano, seja uma razão que é elevada à enésima potência, como no imperativo categórico de Kant, ou o gás hegeliano. E Wittgenstein joga a coisa para o terreno do nosso mundo da vida, do nosso mundo concreto. Quando ele vira e diz o seguinte, não, existem normas que não precisam ser regras, e nem por isso elas perdem a normatividade. Esse é o primeiro passo, para a gente poder pensar a ideia de que princípios jurídicos não precisam retornar ao direito natural para que eles façam sentido. E aí, novamente, a partir do momento que a gente vai lidar cada vez mais com a dimensão principiológica, a partir até mesmo, como Habermas vai usar aqui o Lawrence Colbert para explicar o estágio de desenvolvimento moral da sociedade ou do indivíduo, nós vamos nos tornando uma sociedade de princípios. É por isso que Dworkin, no Império do Direito, utiliza como metáfora muito bem escolhida aquilo que ele denomina por comunidade de princípios. Não é uma comunidade de valores, é uma comunidade de princípios. Nós entendemos que todos nós compartilhamos um conjunto de princípios fundamentais que dinamizam e, ao mesmo tempo, disciplinam toda a nossa vida. Isso é importante porque a gente tem que perceber que princípios não são normas supletivas, como, por exemplo, uma tradição de Karl Leibniz vai tentar estabelecer. Nós estamos diante muito mais daquilo que é a gênese da nossa normatividade. E por isso mesmo, o segundo grande livro do Dworkin vai se chamar Uma Questão de Princípio. Ou seja, tudo é um problema principiológico. Não é à toa
que o Dworkin também tem um momento muito interessante no Justiça de Togas, onde, de certa maneira, ele é confrontado com as discussões sobre princípios e regras, e ele vira, já na década de 90, um tanto quanto surpreso, dizendo o seguinte, gente, mas será que alguém ainda acha que princípios não existem? Quer dizer, será que dessa conjuntura a gente precisa voltar numa discussão do final da década de 70? Porque será que isso já não passou? Quer dizer, todo mundo já não é capaz de compreender essa dimensão principiológica? E mais, né, todo mundo não é capaz de compreender que o direito processual, acima de tudo, enquanto um contingente de direito fundamental constitucionalizado, é uma dimensão principiológica? Por isso mesmo, tem um texto que eu escrevi com o professor Zé Emílio Amati, que foi publicado no final do ano passado, início desse ano, me foge, numa obra coletiva coordenada pelo professor Dierle, onde exatamente a gente está dizendo o seguinte, as normas fundamentais não são apenas normas principiológicas, elas são chaves interpretativas. Não dá para a gente apartar e simplesmente parar no capítulo 1º e ler os 15 primeiros artigos, como se eles ficaram para trás do artigo 16. Não, o tempo inteiro essa carga normativa tem que nos acompanhar. Ou seja, eu estou fazendo uma discussão, por exemplo, sobre os limites da fundamentação da decisão, eu estou discutindo contraditório e eu estou discutindo ampla defesa. Se eu estou discutindo sobre a tese da taxatividade mitigada no recurso de agravo de instrumento, eu estou discutindo princípios processuais. Se eu estou discutindo sobre os limites da efetivação do artigo 139 do CPC, nas tutelas satisfativas, nós estamos discutindo contraditório, nós estamos discutindo fundamentação. Ou seja, não dá para a gente cindir. Não dá para a gente cindir. Tudo é uma discussão que remonta aos princípios que constituem o devido processo, compreendendo esse devido processo como um feixe muito mais amplo de princípios. Então nós estamos falando de contraditório, nós estamos falando de ampla defesa, nós estamos falando de isonomia, nós estamos falando de fundamentação, e aí nós estamos falando também de razoável duração do processo, nós estamos falando de economicidade e toda uma constelação de princípios. Como não associar a primazia do mérito com a construção de nova jurisprudência defensiva, para dar um exemplo do diálogo das normas fundamentais com a aplicação prática e atual do CPC? É uma consideração perfeita, na minha opinião. Meu amigo, a gente se encaminha para o final, infelizmente, e eu vou lhe conceder 2, 3 minutos para a gente se despedir. Já estão me pedindo aqui uma continuação dessa live. Eu fico muito feliz, Olha, fico muito feliz. Considerando o senhor Miyagi aqui, Daniel Larusso, a segunda live vai ser onde? Okinawa. Pronto. Vou fazer uma segunda live por lá. Eu queria tentar, vou preservar aqui a live, mas eu vou excluir e lhe adicionar novamente para ver se a gente consegue, pelo menos, ter uma imagem fluida, porque ela permanece congelada. Eu vou fazer uma segunda tentativa para ver se a gente consegue ter uma imagem, né, em tempo real para que você possa se despedir, tá certo? Então eu vou lhe retirar aqui da live e imediatamente lhe convido novamente para você se despedir, tá joia? Perfeito, Marcelo, perfeito. Vamos tentar aqui, vamos ver se dá certo. Ok. Marcelo? Oi, lhe ouço. A imagem aqui não está chegando, mas já estou lhe ouvindo novamente. Está conectando aqui. Minha imagem aqui ainda está congelada. Mas tudo bem, amigo. O que conta são as suas palavras, sem nenhuma dúvida. Aqui, a gente ainda está aqui a minha conexão parece razoável e embaixo tem a informação de que ela está buscando conectar contigo. Uhum. Bom, mas o áudio pelo menos já está chegando, e aí eu novamente vou perguntar aí. Meu amigo Beck, Simone, vocês conseguem ouvir o professor Flávio com tranquilidade? Se sim,
Já abrimos aqui para considerações finais. Ah, o áudio tá legal. Pronto. Todo mundo me ouve? Todo Bom, mundo eu lhe ouve tomei uns bem. tombos de Todo mundo lhe conexão ouve. novamente, estou com um galo na cabeça. Então, pelo menos, é até bom que a imagem está congelada. Mas ó, já me disseram aqui que o áudio está perfeito. Então eu queria Não, me franquear a isso aqui palavra aqui importa. para você fazer as suas considerações finais e para a gente poder encerrar bem essa live que foi maravilhosa. Bom, Marcelo, muitíssimo obrigado. A todo mundo que nos ouve, participa do chat, muitíssimo obrigado. Foi uma imensa alegria poder discutir com todos acerca de um tema que constitui a minha paixão. Eu me apaixonei pela teoria geral do processo quando eu estava logo nos bancos iniciais da faculdade de Direito. E desde pequeno, quer dizer, desde dali, eu dizia assim, não, é isso que eu quero dar aula. Né? Gostei desse negócio, eu quero me aprofundar. E aí essa oportunidade, né, de ter esse convite do Marcelo para bater um papo com todo mundo acerca disso, para mim é fundamental. Para mim é uma alegria e sem comparação. É um tema que eu acho que, se o Instagram nos permitisse e a agenda nos permitisse, a gente ficaria discutindo aqui até, sei lá, altas horas da noite. Né? Então, gostaria de convidá-los, né, a pensar exatamente esse direito processual e essa teoria geral do processo a partir desses moldes reflexivos. Eu acho que, acima de tudo, é a grande contribuição que esse livro, o nosso manual de teoria geral do processo, meu, do Alexandre Dierle, ele tem por objetivo tirar a gente do lugar comum, né, e lançar aqui o convite para a gente pensar e, a partir dele, continuar uma etapa reflexiva, dworkinianamente. Né, é o romance em cadeia. Esse é só mais um capítulo da história da teoria geral do processo que a gente tentou fazer parte. E a gente ainda espera poder aqui contribuir muito com essa discussão e convidá-los a contribuir escrevendo na sequência da gente. Muito mais, né, do que encerrar o capítulo, a gente quer deixar a história aberta para que os nossos ouvintes se sintam aqui aguçados a buscar um pouco mais. É isso, meu amigo, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, a casa é sua, volte sempre. Foi um prazer conversar contigo sobre a teoria geral do direito e sobre a teoria geral do processo. Eu tenho certeza que suas palavras alcançaram muitos alunos e tenho certeza que as suas reflexões auxiliaram esses mesmos alunos a pensar mais criticamente o direito. Então, por isto, eu já lhe sou novamente muito grato. Tá bom? Não, grato sou eu. Espero que, com o fim desse isolamento, nós tenhamos a oportunidade de seguir dialogando presencialmente, talvez em alguma banca, ou com certeza, vai ser uma honra, acredito, né, eu já antecipo que eu gostaria muito que você pudesse me honrar na avaliação, por exemplo, de alguma dissertação dos meus alunos de Guanambi. Será um prazer, conte sempre comigo, conte sempre comigo. Digo mesmo. Assim que esse período passar, vou marcar alguma coisa aí, porque eu sou fã das ferramentas, das redes sociais, acho que são instrumentos importantes para a gente divulgar conhecimento, mas acho que mais importante ainda é o abraço. Vou lhe dar um abraço sincero quando a gente tiver a oportunidade do primeiro encontro aí para debater a teoria geral do direito, a teoria geral do processo. Meu amigo, registro aqui meus agradecimentos, reiterando o convite para que você volte numa próxima oportunidade. A gente tem muito o que discutir, nós temos muito ainda o que aprender contigo, tá bom? Fico à disposição. Marcelo, muito, muito, muito obrigado e parabéns por esse projeto tão bonito que você está tocando aqui no Instagram. Muito obrigado, muito obrigado. Um abração. Abração a todos. Valeu. Pronto, pessoal, encerramos mais uma live, dessa vez com um pequeno probleminha técnico, mas que não nos impediu de ouvir as considerações super críticas atuais e importantes do professor Flávio. Espero ter colaborado com o seu aprendizado. Sigam firmes aí com os estudos. Um abraço, a gente se vê.